O Irã começou a cobrar navios para passar pelo Estreito de Hormuz. É aquela passagem estreita do Golfo Pérsico, através da qual aproximadamente 20% de todo o petróleo e gás natural comercializados geralmente passam em tempos de paz. O Estreito de Hormuz é uma das vias navegáveis mais importantes do planeta, e por décadas o mundo tem buscado silenciosamente uma forma de contorná-lo. Esta é a principal, que tem capacidade de 7 milhões de barris por dia para enviar pelo oleoduto leste-oeste. Porque quando quase 1/5 do petróleo global precisa passar por um corredor com apenas alguns quilômetros de largura, uma única interrupção é suficiente para gerar impactos em toda a economia mundial. Um dia ruim nessa faixa estreita de água pode enviar ondas de choque pelos mercados de energia, sistemas de transporte marítimo e pela vida cotidiana. Então a pergunta continua voltando. Se esse ponto de estrangulamento é tão perigoso, por que não simplesmente contorná-lo completamente? Essa questão deu origem a uma das ideias de infraestrutura mais ambiciosas e quase inacreditáveis do Oriente Médio moderno. Um enorme canal artificial cortando as montanhas de Omã, permitindo que petroleiros evitem totalmente o Estreito de Hormuz e sigam direto para o mar aberto. No papel, parece um golpe de mestre. Na realidade, pode ser uma das visões de engenharia mais caras e difíceis já imaginadas, com custos potenciais chegando a 100 bilhões de dólares americanos. Para entender por que essa ideia insiste em não desaparecer, primeiro é preciso compreender o quão absurdamente importante o Estreito de Hormuz realmente é. Todos os dias, enormes volumes de petróleo fluem por essa passagem estreita entre o Irã e Omã. É a única saída marítima do Golfo Pérsico, o que significa que países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos dependem dele para entregar energia ao resto do mundo. Não é apenas uma rota comercial, é a artéria central do sistema energético global. Cerca de 1/5 do consumo mundial de petróleo passa por esse único corredor, e a dimensão dessa dependência se torna ainda mais assustadora quando se observa o quão fisicamente pequeno ele realmente é. No ponto mais estreito, o estreito tem apenas cerca de 33 quilômetros de largura, mas os canais de navegação utilizáveis são ainda mais apertados, com apenas 3 quilômetros de largura em cada direção. Isso significa que alguns dos maiores navios do mundo, transportando enormes quantidades de petróleo, são canalizados por caminhos que mal oferecem espaço confortável. Isso não é redundância, isso é concentração, e concentração cria vulnerabilidade. É por isso que o Estreito de Hormuz é constantemente descrito como um ponto de estrangulamento, não apenas por causa de sua geografia, mas por sua fragilidade. A região já registrou petroleiros apreendidos, navios danificados, patrulhas militares e confrontos diretos. Mesmo quando tudo permanece tecnicamente aberto, a mera possibilidade de interrupção é suficiente para elevar custos de seguro e gerar ansiedade nos mercados. E quando os mercados de energia ficam ansiosos, esse medo não se mantém contido. Ele se espalha para o preço dos combustíveis, o custo do transporte marítimo e, eventualmente, para o preço dos produtos do dia a dia em todo o mundo. É isso que torna Hormuz tão perigoso. Não é apenas estreito, é estreito com consequências. Naturalmente, os países tentaram reduzir sua dependência do estreito. A Arábia Saudita construiu oleodutos atravessando a Península Arábica até portos no Mar Vermelho. Os Emirados Árabes Unidos construíram oleodutos levando até Fujairah, fora do Estreito de Hormuz. Esses não são projetos pequenos, representam tentativas sérias de criar alternativas. Mas mesmo juntos, eles só conseguem transportar uma fração do petróleo que normalmente se move por petroleiro. Os navios continuam essenciais, e assim o mundo continua voltando para Hormuz, o que nos leva ao sonho. Na borda norte de Omã está a península de Musandam, um pedaço irregular de terra que se estende no Estreito de Hormuz como uma fortaleza natural. Se você olhar para um mapa, a ideia quase se vende por si mesma imediatamente. Em vários pontos, a distância entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã é relativamente curta. Então a pergunta se torna quase irresistível. E se você simplesmente cortasse por ali? E se os petroleiros que saíssem do Golfo não precisassem passar por Hormuz, mas pudessem navegar por um canal feito pelo homem e entrar diretamente no mar aberto? Em um mapa plano, parece brilhante, elegante, óbvio, mas mapas planos enganam, porque Musandam não é deserto plano, é parte das montanhas Hajar, uma das paisagens mais acidentadas e implacáveis da região. Picos de calcário surgem abruptamente da costa, alguns com mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Isso muda tudo.
Não se trata de um projeto onde equipamentos de dragagem removem areia silenciosamente. É um projeto que exigiria explosões, cortes e remodelação de sistemas inteiros de montanhas. A escala não é incremental, é geológica. E o próprio canal não poderia ser modesto. Ele precisaria acomodar alguns dos maiores navios do planeta, incluindo petroleiros de grande porte. Essas embarcações exigem canais profundos, largos e estáveis, o que significa que a escavação seria imensa. Milhões e milhões de toneladas de rocha precisariam ser removidas, não como exagero, mas como requisito básico. É aqui que o sonho começa a colidir com a realidade. Por quê? Uma vez compreendida honestamente a escala, o custo se torna impressionante. A conta poderia chegar a centenas de bilhões de dólares, colocando-o entre os projetos de infraestrutura mais caros já concebidos. Mesmo projetos icônicos como a expansão do Canal do Panamá pareceriam modestos em comparação. E mesmo assim, o custo é apenas metade do problema. A outra metade é política. A península de Muzandam pertence a Omã. Não há plano oficial para construir um canal ali e as prioridades de desenvolvimento de Omã se concentram mais em portos, turismo e infraestrutura do que em abrir um corredor de navegação gigantesco através de suas montanhas. Para que o canal se torne real, seria necessário algo ainda mais difícil do que engenharia: um acordo internacional de longo prazo. Governos precisariam se alinhar, investidores precisariam se comprometer, garantias de segurança precisariam ser absolutas. E tudo isso teria que acontecer em uma das regiões mais estrategicamente tensas do planeta. Isso é um pedido enorme, mas é aqui que a história toma seu rumo mais interessante. Porque mesmo que tudo isso acontecesse, mesmo que o desafio de engenharia fosse resolvido, o financiamento garantido e a política alinhada, o canal não eliminaria realmente o problema. Ele simplesmente o deslocaria. Esse é o ponto central de toda a ideia. Um canal parece uma forma de remover um ponto de estrangulamento. Na realidade, ele cria um novo. Em vez de depender do Estreito de Hormuz, o mundo passaria a depender de um único corredor artificial cortado em Omã. E como qualquer canal, ele continuaria vulnerável. Um navio encalhado, um ataque, sabotagem ou até mesmo danos naturais poderiam bloqueá-lo. Uma única interrupção e o comércio global volta à incerteza. A vulnerabilidade não desaparece, ela muda de lugar. Então, o que o mundo realmente está tentando resolver? No fundo, isso não é apenas sobre petróleo ou rotas de navegação, é sobre controle da geografia. A geografia é a força oculta por trás do poder global. Falamos frequentemente sobre mercados, diplomacia e força militar como se operassem em um espaço abstrato. Mas não operam. Eles estão ancorados às linhas costeiras, limitados por estreitos e moldados pelo terreno. Um canal estreito no Egito pode interromper cadeias de suprimento globais. Um estreito entre nações rivais pode ameaçar o fluxo de energia. Uma península montanhosa em Omã pode se tornar o foco de uma visão de centenas de bilhões de dólares. O comércio global depende de um punhado de corredores que silenciosamente mantém tudo em movimento. E quando esses corredores parecem instáveis, o instinto é redesenhá-los. É por isso que a ideia do canal de Muzandam nunca desaparece de verdade. Não porque seja prática, não porque esteja perto de acontecer, mas porque representa algo profundamente atraente. A crença de que quando a geografia se torna inconveniente, os humanos podem simplesmente reescrevê-la. Que se um gargalo se tornar arriscado demais, podemos abrir um novo caminho pelo planeta e seguir em frente. Mas a realidade é muito menos cooperativa. Montanhas não respondem a planos estratégicos. Costas não se ajustam às expectativas de investidores. E quanto mais você examina Muzandam, mais essa ideia começa a mudar. Ela deixa de parecer um avanço e começa a se parecer com um reflexo de algo mais profundo. Um sinal de quão desesperado o mundo está para escapar de Hormuz sem nunca realmente conseguir. Essa é a verdadeira história. O Estreito de Hormuz continua sendo um dos corredores energéticos mais importantes do planeta. Não porque alternativas nunca foram imaginadas, mas porque essas alternativas são brutalmente difíceis, politicamente complicadas e não necessariamente mais seguras. No fim, o sonho do canal sobrevive porque a vulnerabilidade é real, o medo é real, a dependência é real, mas a solução é onde a imaginação colide com a realidade física. Então, a chamada corrida para contornar o Estreito de Hormuz não é realmente uma corrida no sentido tradicional. Não há competidores claros, nem linha de chegada, nem avanço iminente. É algo completamente diferente, uma obsessão recorrente, um sinal de que o mundo entende o perigo desse ponto de estrangulamento, mas não consegue escapar dele por completo.
Oleodutos podem reduzir o risco. Planos de contingência podem suavizar interrupções. Patrulhas navais podem dissuadir certas ameaças. Mas nenhuma dessas soluções muda a verdade subjacente. Enquanto o mundo depender fortemente da energia do Golfo, o Estreito de Hormuz continuará sendo um dos pontos de pressão mais frágeis do sistema global. E talvez essa seja a lição desconfortável. Os sistemas que sustentam o mundo moderno nem sempre são construídos sobre soluções elegantes. Às vezes, eles dependem de vias estreitas, equilíbrios políticos precários e da esperança de que nada dê errado. Porque, no fim, é isso que torna o Estreito de Hormuz tão importante. Não apenas pelo petróleo que flui por ele, mas pelo que ele revela. Quão exposto o mundo moderno realmente é. Um corredor estreito, uma região sob pressão, uma interrupção longe de causar consequências globais.